Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal da Matemática Clara com o professor Renato. Nesse vídeo nós vamos lançar uma luz sobre as regras de derivação, de como que você usa as diferentes regras de derivação para as diferentes funções matemáticas. E a gente vai fazer isso em dois vídeos. Nesse vídeo, nossa primeira parte, eu vou abordar apenas a famosa regra do tombo, aquela regra que se aplica quando eu tenho apenas x elevado a uma certa potência. E nós vamos analisar todas as variantes em que você aplica esta regra. Na segunda parte, eu vou abordar a regra da cadeia, a regra do produto e a regra do quociente, porque essas coisas aparecem todas elas misturadas. Se você quer clarear suas ideias sobre regra de derivação, não deixe de assistir nossos dois vídeos. Roda a vinheta. Vamos lá, 7x. É claro que depois de alguns treinos, o aluno já dá direto a derivada do 7x. A derivada de 7x, então, como regra geral, regra prática, a derivada do x à primeira, em cima, acompanhando uma constante, a derivada desse x vai sumir. Portanto, você pode ter certeza, o resultado desta derivada será apenas 7. Vamos se acostumar com isso, porque isso é importante, porque facilita muito o raciocínio. Toda vez que você tiver um x sozinho, você pode ter certeza, é x à primeira. Portanto, ele vai sumir na derivação. Ora, professor, mas se ele vai sumir na derivação, quanto vai dar a derivada de x à primeira? Quem é a constante que acompanha esse x? Porque vai sobrar na hora da derivação a constante que está multiplicando, acompanhando o x à primeira. Professor, eu não estou vendo nada aqui, mas eu sei que aqui existe o número 1 multiplicando. Portanto, a derivada desse termo vai me dar como resposta este número 1. A derivada desse termo, eu tenho certeza que vai me dar como resposta o número que está aqui, acompanhando o menos 1. O menos, que é menos 1. Portanto, a derivada do menos x vai me dar como resposta menos 1. Então, vamos tentar lembrar que quando tiver um x elevado à primeira no numerador, em cima, a gente vai ver esse caso aqui com bastante calma. Eu sei que a derivada vai me dar como resposta o próprio número que acompanha. Só para mostrar que esses três casos a gente resolveu com a mesma fórmula. E, na verdade, todos os casos serão sempre resolvidos com esta fórmula, porque só há uma fórmula. Olha só, nós vamos fazer a derivada disso aqui. Vou seguir o mesmo procedimento que eu fiz nas outras derivadas. Qual que foi? Constante, separa. Aplica a regra para x elevado à primeira. Desce o número 1, x, 1 menos 1. Este primeiro 1 é este 1. O segundo 1 é o da fórmula. Portanto, a resposta disso daqui vai ser 7 vezes 1, 7. X elevado a 1 menos 1. X a zero. Ora, professor, mas x a zero, a gente viu isso lá no nosso vídeo de potenciação, qualquer número elevado a zero vai dar sempre 1. Então aqui está escrito 7 vezes 1. E 7 vezes 1 é 7. Então repare que, na verdade, nós aplicamos a regra de derivação para o x à primeira. Só que ele, ao se transformar em x a zero, porque eu descontei 1, ele vai sumir, porque x a zero é número 1, 7 vezes 1 é 7. Repare que aqui é a mesma coisa. Este número 1, que estava escondido, você não está vendo constante, você sabe, é o número 1. Deriva x à primeira, desce o 1, x 1 menos 1. Apliquei a regra de derivação, e quem é este 1? Era o termo que estava aqui na frente, escondido. Portanto, 1 vezes 1, 1. X elevado a 1 menos 1, x a zero. 1 vezes x a zero, não importa quem é x, todo x elevado a zero dá 1. Essa multiplicação terá como resposta sempre o número 1. Por isso que essa situação aqui
da derivada do menos x. Eu sei que aqui é menos 1, portanto, é uma constante que está multiplicando. Eu sei que aqui a potência é 1. Vou aplicar a regra do tombo apenas para este termo. 1 vezes x, 1 menos 1, que vai cair na mesma situação aqui, só que menos 1 vezes 1, menos 1. X elevado a 1 menos 1, x a 0. Portanto, essa multiplicação vai dar sempre menos 1. Vamos ver o que acontece quando eu tenho x no denominador. A gente já viu o que acontece quando eu tenho x dentro de raiz. Você tem que desmontar essa raiz. Não pode fazer uma derivação com x dentro da raiz. Não pode fazer uma derivação com x no denominador. Então você tem que sempre que arrumar para derivar. Vamos analisar esse caso. Eu disse então que esta fórmula, x elevado a n, o x tem que estar em cima. Ele não pode estar embaixo. Então este caso aqui, eu sei que é x a primeira embaixo. Você não vê a potência, você sabe. A potência é 1. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou arrumar x a primeira escrevendo x a menos 1. Entenda bem, eu não derivei, eu arrumei. Tirei ele escrito aqui e pelas regras de potenciação eu sempre posso subir ou descer um termo desde que eu inverta o sinal da sua potência. Agora eu vou fazer a derivada, porque 2/3 é constante, não deriva. Quem deriva? X a primeira, x elevado a menos 1. Na verdade, x a menos 1, portanto, menos 1, x menos 1, menos 1. Estou aplicando a fórmula. Desce o menos 1. O ideal seria botar um parênteses aqui, porque tem uma multiplicação. Tá? Não vou botar para a gente não congestionar muito, mas é uma multiplicação. Não é 2 menos 1. É 2 vezes menos 1. X menos 1 era o termo que já tinha. E vou descontar 1. Moral da história. Resposta desse problema. 2 vezes menos 1. Menos 2. 3 embaixo. X menos 1 menos 1. Menos 2. 2 sobre 3x me dá como resposta menos 2x elevado a menos 2 sobre 3. Vou resolver este problema da mesma forma que eu resolvi este problema. Primeiro, vou arrumar. Não existe. Professor, eu não posso fazer desce o 5 e desconta 1. Não, não pode. Por quê? Esta regra é para o x em cima e não para o x embaixo. Não para o x dentro de uma raiz. Não para o x em qualquer outra condição que não seja ele em cima multiplicando uma constante. Então, vamos lá. Vamos arrumar primeiro. Não vamos derivar. Deixei os números, não inventa de subir um número. O número está dividindo, deixa. E se eu quiser subir? Pode, mas você teria que inverter a potência desse 4, porque é 4 a menos, aqui é 4 a primeira. Ele subiria a 4 a menos 1. Não é o caso. Deixa os números, suba apenas o x, porque é ele que vai derivar. Porque agora ele está no formato em que a regra pede. Portanto, a resposta... Vou fazer direto agora. Desce o menos 5 multiplicando o menos 3. Vamos fazer direto. Mas entendam bem, então permaneceu a constante. Desce o menos 5 mais 15. X desconta 1. Menos 5 menos 1. Portanto, menos 6. Dividido por 4, que eu não mexi. Então é claro que em todos os exercícios você pode fazer direto, mas eu fiz questão de mostrar que se você tiver dúvidas, mantenha a constante, faz a derivação e finaliza com as multiplicações. Aqui eu já fiz direto. Vamos analisar este caso, que é um caso interessante, porque o tempo todo eu fiz questão de mostrar que a constante que acompanha a função matemática, ela não deriva. Portanto, não existe derivada de 7. Só existe derivada de funções matemáticas. Por isso que para resolver esse problema, apesar de não ter x,
eu vou resolver com esta regrinha de derivação. Então, na verdade, aqui está escrito 7. Eu posso entender que é 7 vezes 1. Só que 1, a gente já viu que x elevado a zero é sempre o valor 1. Portanto, aqui eu posso trocar por x elevado a zero. A função matemática f de x igual a 7, ou a função matemática f de x igual a 7, x a zero, é rigorosamente a mesma coisa. Tem o mesmo gráfico, apresenta os mesmos resultados, os mesmos pares ordenados, tudo a mesma coisa. Isto é irmão gêmeo disto. Portanto, a derivação vai acontecer aqui. Vamos aplicar a nossa regra de derivação, seguindo o mesmo procedimento. 7, não mexe. Aplica a regra de derivação para x elevado a zero. Desce o zero. X, 0 menos 1. Ora, este zero está multiplicando o 7 e está multiplicando o resultado disso aqui. Porque 0 menos 1 vai me dar como resposta o próprio menos 1, certo? X menos 1 pode dar qualquer resultado. Bote o valor de x aqui, pegue sua calculadora, eleve a menos 1, você vai ver que para cada valor de x, x a menos 1 dá um resultado diferente. Só que está sendo multiplicado por 0. Então, esta multiplicação vai me dar como resposta 0. Moral da história: toda vez que eu tiver a derivada de um termo sozinho, sem x, na verdade eu resolvo colocando um x, o x elevado a zero. Mas na prática, a derivada de um termo que não acompanha x, ou não acompanha nenhuma função matemática, ao derivar ele, vai dar zero. Por quê? Porque eu tenho que aplicar esta regra, que eu tenho que fazer aparecer o x a zero, quando ele tombar, ele vai dar zero. Repare que se o número estiver acompanhando qualquer outra função matemática, esses números irão permanecer. Como a gente viu que este 3 permaneceu, esse 2/5 permaneceu e os demais valores permaneceram. Portanto, para a gente finalizar esse primeiro vídeo, em que eu só estou explorando as derivadas utilizando esta fórmula, que a gente brinca de dizer que é a fórmula do tombo, porque o n, ele desce aparecendo aqui na frente, como se ele tivesse tombado, e eu desconto 1 do valor dele lá em cima, na potência do x. Nesse vídeo, então, eu só estou treinando esta fórmula. No nosso próximo vídeo, o vídeo derivadas 2, a gente vai explorar estas funções matemáticas e a regra da cadeia, tá bom? Vamos finalizar, então, fazendo este exercício, que é uma função matemática que combina várias coisas. Aqui eu coloquei só termos com x e termos sem x, mas a gente vai ver mais para frente, depois que explorar essa situação, que não haveria problema se aqui fosse e, seno, cosseno. O que é importante aqui é que é um termo, mais outro termo, menos um termo, mais outro termo. E a gente viu que toda vez que eu tiver somas e subtrações de termos, as derivadas são feitas isoladamente. Então isso fica muito fácil. Cuidado, muita atenção, porque se for vezes, se for divisão, muda tudo. Não existe aqui deriva, deriva. Aqui existe deriva, deriva. Então, vamos olhar aqui. O que eu estou enxergando aqui é que alguns termos não estão prontos para derivação. Então eu preciso arrumar. Esse termo está pronto para derivação, porque eu estou vendo a constante x e a sua potência. Este termo não está pronto para derivação. Então, eu vou arrumar ele aqui. E para arrumar ele, eu tenho que fazer duas etapas. Primeira coisa, eu preciso desmontar esta raiz. Ora, raiz cúbica de x. Não tem potência aqui? Tem sim. A gente sabe que quando não tem nenhuma potência, ou que você não vê nenhuma potência, a potência é 1. Então, na verdade, é raiz cúbica de x a primeira. Usando regra de potenciação, fica 1 dividido por 3. Eu vou trocar isso aqui por x1 sobre 3. 3 era o índice que estava fora da raiz, 1 era a potência do x.
Portanto, esse x está embaixo com essa potência. Vou subir esse termo. X menos 1/3. É assim que eu arrumo o termo. Então, repare, nós saímos dessa situação para esta situação. É a mesma coisa. Se você botar um valor de x aqui e bater isso na calculadora, botar o mesmo valor de x aqui e bater isso na calculadora, dá rigorosamente o mesmo resultado. É uma mudança de representação. E por que é importante isso? Porque essa fórmula só pode ser aplicada neste formato de x. Então, arrumamos esse termo. Aqui, menos 4, não vou mexer nele. Vamos arrumar esse termo. Professor, basta subir? Ao subir, eu inverto o sinal? É isso mesmo. Então, ao subir aqui, vai dar x ao quadrado. Tá positivo, sobe negativo. Tá negativo, sobe positivo. Então, eu estou arrumando os termos. Eu não derivei, eu não fiz nada ainda. Aqui, é importante que eu enxergue que quem vai derivar é 5x a primeira, porque eu tenho isso aqui. Eu preciso enxergar o x e a sua potência. E o último termo, a gente já viu que quando eu tiver um termo sozinho, quem vai derivar é x a zero. Repare que em todos os termos, eu consigo identificar a constante, que é o número que acompanha o termo da função. Isso são as constantes e a função matemática. Agora estou vendo x em todos os termos, todos eles nesta formatação. Agora vou aplicar um por um o resultado dessa conta aqui e vou colocar direto os resultados. Aplica a regra aqui. Desce o 2, 6x. Desconta 1, 2 menos 1, 1. Não preciso escrever, porque a gente sabe que se tiver escrito só x, é x a primeira, que é 2 menos 1. Aqui, vai descer esse 1/3. Vou colocar aqui para a gente não se confundir. Menos 1/3 desce. X menos 1/3 menos 1. Essa é a conta que você vai ter que fazer. Aqui, posso colocar direto. Menos 4x². Desce o 2 multiplicando, vai ficar menos 8x a primeira. 2 menos 1, 1. Fica x a primeira, não preciso escrever. Aqui, desce o 1 multiplicando, vai ficar o x elevado a zero. A resposta de 5x a primeira será 5. A resposta de 5x a zero será 0, porque esse 0 vai descer multiplicando e vai zerar todo mundo. 0. Portanto, eu só precisaria resolver esta conta, que é o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo, e resolver esta conta aqui, indo lá no cantinho, menos 1/3 menos 1, MMC, menos 1/3 menos 1, lembre-se, fração, fração, 3 por 3, 1, vezes menos 1, menos 1, 3 por 1, 3, vezes menos 1, menos 3, resposta, menos 4/3. Ao fazer estas multiplicações, eu vou obter como resposta menos 2 sobre 3x elevado a menos 4/3, que é o resultado que nós obtivemos ali. Então, com isso, eu encerro essa primeira parte, que é a aplicação desta formulinha para uma série de situações envolvendo x. Então, veja que é muito simples. Isole a constante, arrume o termo, aplique esta regra, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar uma luz pra gente, se inscreve no nosso canal, um grande abraço em x e até o próximo vídeo. Obrigado!